O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a síndrome de burnout como uma doença ocupacional, garantindo mais proteção aos trabalhadores que enfrentam esse problema. A decisão segue a classificação da Organização Mundial da Saúde e impõe às empresas medidas de prevenção e até mesmo indenizações para casos mais graves. Mas o que caracteriza o burnout e como ele pode afetar a saúde mental? Para falar sobre isso, eu convidei o psicólogo Hélio Benito, que está conectado aqui com a gente, vai falar com a nossa equipe agora para explicar mais sobre esse assunto. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Wilker? Seja bem-vindo. É interessante que hoje, ao falar do programa, né, a gente observou que a gente está fazendo menção a 5 anos da Covid-19, né? E é um marco para tantos processos, né, dentro do conceito de saúde e doença, que quando a gente traz esse burnout para dentro dessa perspectiva, o que é burnout primeiro? A palavra burnout vem da ideia de queimar-se, entrar em combustão, né? Então, como é que é entrar em combustão quando a gente fala em atividade laboral, trabalho, quando nós estamos no trabalho? Então, o ambiente do trabalho determina ou conduz o indivíduo a esta combustão, através da correria, do estresse, da atividade exaurida da função, da responsabilidade. E aí o indivíduo começa a apresentar o quê? O não controle dessas condições. E a partir daí ele começa a somatizar, né? Somatizando sintomas que a gente já pensa assim, fulano está com uma hipertensão, por exemplo. Mas por que está com essa hipertensão? Será que é em decorrência do ambiente de trabalho? E é interessante que quando a gente traz essa perspectiva de poder trabalhar a burnout dentro do nosso trabalho como algo que é preciso ser direcionado, ter um caráter preventivo, é muito importante que as leis também tenham essa mesma perspectiva, né, Wilker? Sim, então pelo que o senhor está dizendo, o burnout ele se manifesta mentalmente, né, nas doenças ali da mente, mas também se manifestam no corpo. Exatamente. E como que a gente identifica que é originária da questão mental e principalmente advinda ali, né, proveniente do nosso trabalho, que está esgotando? Primeiramente, entender, Wilker, que quando eu estou no ambiente de trabalho, esses sintomas eles aparecem. Compreende? Porque quando eu tenho as outras atividades diárias, família, esporte, lazer, ali eu tenho uma condição de estresse, aí eu posso levar para uma outra questão. Mas quando eu percebo que isso ocorre no meu trabalho, e é simples, Wilker, é aquela questão de você chegar no trabalho e já começar a ter sudorese, apresentar pressão alta, dor de cabeça, mal-estar, não consegue concentrar no trabalho. E aí você começa a perceber que é o ambiente de trabalho que está determinando aquela condição no indivíduo. E aí precisa o quê? Buscar um acompanhamento médico, né? Certo. E de que forma que esse diagnóstico é feito? A pessoa começou a chegar no trabalho, percebeu que sente às vezes uma ânsia, uma dor de cabeça, como o senhor mencionou, aí ela procura a ajuda de um profissional. Primeiro, qual profissional a gente deve buscar e como que é feito o diagnóstico para entender que se trata de fato de burnout? O primeiro que eu acredito que seja importante é o médico e que seja um especialista na área, um psiquiatra, né? E aí o psiquiatra vai determinar um neurologista, outros profissionais que vão compor essa ajuda diante do indivíduo. Ele que vai determinar, você está com esgotamento mental devido ao seu trabalho. Isso se chama síndrome de burnout. E tem como reverter esse quadro, curar o burnout? Olha, existem controles. Dentro da minha perspectiva, dentro da psicologia, a gente fala em controle. Controlar esses sintomas ao ponto de que ele não faça mais o quê? Ele não interfira no seu rendimento, na sua capacidade de concentração e afins. E a pessoa... Mas dizer assim, eu vou curar
só se você mudar de emprego, vamos dizer assim, sair Entendi. daquele ambiente de trabalho. A minha dúvida era justamente essa. Tem casos em que a pessoa não precisa sair do trabalho atual? Tem sim. E tem como ele controlar isso. Ele vai ter um controle a partir de uma terapêutica de medicamentos, psicoterapia e atividades que venham compor o seu dia a dia. Atividade física, atividades com treino mental, né, lazer. É necessário. E a gente entra num outro debate sobre a questão da rotina, né, da escala de trabalho da gente, né? E, infelizmente, nós estamos hoje numa rotina que as pessoas trabalham tem duas, três rotinas de trabalho, né? Trabalham de 8, 12, 14 horas por dia. E como é que isso pode ter controle? Aí é uma questão que eu coloco para as pessoas. Até que ponto eu consigo, Wilker, trabalhar? Até que ponto eu consigo estar dentro do meu trabalho sem que ele gere para mim uma descompensação física ou psicológica? Muito bem, doutor. Obrigado, viu, pela entrevista, pelo seu tempo aqui com a gente, por fazer também esse alerta para quem nos acompanha. Muitas vezes é importante a gente se priorizar a própria saúde mental. Afinal, se a gente não estiver bem, a gente não consegue exercer a nossa função, exercer o nosso trabalho, e aí as coisas vão piorando cada vez mais. Um abraço, viu? Até a próxima. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.